Olá, seja muito bem-vindo ao segundo dia de conferência aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiro, IPP-TV, do GPanda. Você sabe o que é o GPanda? Você já pesquisou? Você assistiu a conferência ontem? Então aqui você vai ter a oportunidade de receber uma palavra e também de ser direcionado a esse tema tão importante, tão relevante para a igreja local e também para outras igrejas. O GPanda é o grupo presbiteriano de apoio às mães de autistas. Você pode, então, depois receber mais informações sobre as redes sociais, sobre como você pode se comunicar com este grupo, receber ajuda, incentivo, apoio e também informação, porque é muito importante. Então, hoje é o segundo dia desta conferência e hoje nós vamos falar sobre manutenção das famílias. Como nós podemos apoiar, como igreja, como sociedade, como comunidade cristã, famílias que vivem em contextos, onde tem sofrimento, alegria, e como que nós podemos então estender as nossas mãos, sendo ali o braço da misericórdia do Senhor, para abençoar e para também ajudar as mães, as famílias. E hoje vamos falar de temas como suicídio, também de temas relacionados a abandono, e como nós podemos então demonstrar a misericórdia, o cuidado e a graça de Deus. E eu fico muito feliz por ter sido convidado a falar desse tema, principalmente trazendo para o contexto, para a vida, para a realidade do aconselhamento bíblico, como fazer a manutenção bíblica dessas famílias atípicas, famílias que carecem de ajuda, de cuidado, de respeito e também que fazem parte do reino de Deus, da comunidade do Senhor e manifestam também a glória de Deus. E muito importante, a nossa ideia de falar a respeito disso, que é uma grande bênção, é falar numa perspectiva bíblica. Como que as Escrituras respondem adequadamente a questões que famílias sofrem e lidam dos seus desafios diários em cuidar dos seus filhos, dos seus maridos, esposas, enfim, dentro de um contexto. Eu gostaria, primeiramente, de fazer um convite muito especial para você. Eu quero que você abra na sua Bíblia, em Romanos, capítulo 12, versículo 15, e eu gostaria de convidá-lo para que nós falemos desse tema, não somente falando de nível teórico, mas que o meu desafio com você pastor, você líder, você membro de igreja, você amigos de famílias atípicas, é exatamente abraçar essa realidade e abraçar também essa disposição da ajuda e do cuidado numa perspectiva exatamente bíblica do convite que o Senhor faz conosco. Em Romanos capítulo 12, versículo 15 diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Eu gostaria aqui, rapidamente, a nível de introdução, trazer a realidade do porquê precisamos falar a respeito disso. Eu quero justificar esse tema, eu quero justificar para vocês a realidade de que nós vivemos e muitas vezes, não vou dizer que fechamos os olhos em si, mas não percebemos e não nos damos conta de que há pessoas ao nosso redor, há pessoas convivendo conosco que necessitam de ajuda. E nós sabemos que há muitos desafios. Há desafios para as famílias atípicas lidarem, por exemplo, com tratamentos adequados para os seus filhos. Existe a luta exatamente para isso, nós sabemos. Sabemos também de realidade com problemas de acessibilidade, de constrangimentos que às vezes as pessoas causam nessas famílias exatamente pelo comportamento que elas têm. Enfim, há uma infinidade aí de desafios que, pela graça de Deus, muitas famílias têm vivido e têm vencido diante de tanta realidade. Mas existe uma outra realidade que eu queria mostrar. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 70 milhões de pessoas no mundo são afetadas pelo transtorno do espectro autista e 2 milhões só aqui no Brasil. Segundo o Instituto Baresi, em 2012, no Brasil, cerca de 78% dos pais abandonam a mãe, a esposa e os filhos, ou o filho de crianças com deficiências e doenças raras antes deles completarem 5 anos de vida. Esse abandono é caracterizado realmente pelo abandono completo e total, mas também, às vezes, oferecendo ajuda e cuidados mínimos, que são, de certa forma, insignificantes diante de tanto desafio que aquela família enfrenta. Segundo a psicóloga Ana Celeste de Araújo Pitaiá, em sua pesquisa, As Dores das Mães com Filhos com Deficiência, a falta de estrutura para lidar com o assunto levam as mães a abdicarem do cuidado próprio, da própria vida,
terem conflitos com o cuidado de filhos neurotípicos, sendo envolvidas em um ciclo de culpa, sofrimento, ansiedade pelo medo do futuro, como que será a adolescência, como será a juventude, como será a vida adulta, e também com expectativas frustradas. A frase de uma mãe que ela relata na sua pesquisa, colocada pela psicóloga Ana Celeste, foi: todos os dias, uma mãe dizendo, todos os dias eu penso, ufa, dei conta desse dia. E é interessante que essa realidade existe e ela está ao nosso redor, com uma realidade onde nós então devemos estender as nossas mãos e percebemos o quanto como igreja podemos ajudar, podemos oferecer esperança. Muitas vezes, infelizmente, no final desse ciclo é o suicídio de mães que não suportam a carga sozinha. E na verdade, elas não querem morrer. Elas querem refrigério para sua alma, elas querem lidar com a dor, elas querem lidar com aquela realidade. Como igreja, nós podemos perceber nessa pouca instrução aqui, ou um resumo, que nós temos um grande campo, um campo missionário, um campo social, um campo de pregação do Evangelho, para trazer esperança a famílias, para trazer esperança aos seus corações. Ainda que muitas delas talvez não vivam exatamente o contexto do abandono, mas precisam de ajuda e de auxílio das igrejas, de nós, para que nós possamos então lidar com isso. Ainda que os pais estejam presentes ali, muitas delas lidam com questões profundas do coração, buscando respostas, e que como igreja nós podemos dar, como conhecedores do Evangelho, nós podemos estender as nossas mãos. Então perceba o tamanho e a amplitude disso. Números que falam conosco, números que deveriam causar em nós não simplesmente dó, mas deviam causar em nós um senso de urgência de dizer como que o Evangelho pode afetar essas pessoas. Como nós, como comunidade cristã, como igreja, podemos abrir os nossos braços e abraçar essa realidade, caminharmos juntos, oferecendo a esperança do Evangelho. É exatamente isso que eu quero falar hoje. Existe essa realidade, mas o que as Escrituras, que dão respostas completamente adequadas a esses corações, podem exatamente ser um meio de levar auxílio e de levar ajuda. Mas nós temos um caminho que talvez seja desafiador a percorrer quando nós olhamos para essa realidade e também nos colocamos ali para auxiliar e ajudar. E o primeiro caminho que eu gostaria de comentar com vocês é que nós devemos nos despir de muitas coisas e de preconceitos que nós temos com relação a essa realidade e muitas vezes também do medo de relacionamentos com famílias atípicas. E isso é uma realidade. Ao conversar com muitas pessoas, existe um certo receio, um certo medo, talvez, dessa aproximação, de falar o que é adequado, de estender a mão de forma adequada, que muitas vezes perdemos a oportunidade de sermos ali um meio da graça do Senhor. E eu quero falar nessa perspectiva, baseado num artigo que eu li recentemente, no Coalizão pelo Evangelho, baseado em Lucas 14, que fala sobre jantares de Lucas, ou seja, onde o Senhor diz assim: antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. A ideia aqui desse artigo é mostrar o quanto nós podemos ser receptivos, ser hospitaleiros nessa realidade, poder abençoar essas famílias e poder caminhar juntos em fé em Cristo Jesus. Mas é muito importante pensarmos o quanto estamos dispostos a servir, o quanto estamos dispostos a colocar o nosso coração ali e o quanto estamos dispostos a não simplesmente enxergar a deficiência, mas enxergar o plano perfeito de Deus, de nos relacionarmos com pessoas que são como nós, no sentido da vida ou diferentes, mas que fazem parte do reino de Deus, fazem parte e também transmitem a glória do Senhor. Devemos nos despir do medo desses relacionamentos, medos como, eu estou dizendo aqui de coisas que particularmente eu lidei no meu coração bem no início, medos por exemplo, de, se acontecer alguma crise, talvez uma crise convulsiva numa situação específica, como que eu vou agir? Ou então aquele medo, às vezes, de eu não conheço o suficiente do assunto, e como é que eu me relaciono, o que eu falo? Ou talvez medo de haver algum comentário, mas esses medos têm que ser tirados do nosso coração e temos que ser colocados no estado de aprender. Eu estou aprendendo, você está aprendendo, e então com essa mutualidade nós podemos unir forças e caminhar juntos no Evangelho. Eu lembro da minha primeira experiência, onde nós tínhamos na igreja
uma família típica, e meu filho era bem pequeno, meu filho mais velho na época tinha 5 anos, e essa moça, ela tinha convulsões, e ela tinha algumas lesões no seu cérebro, obviamente por causa disso, e de repente ela tem uma crise, e eu lembro que meu filho viu toda aquela situação, e ele fez um comentário, e ele imitou aquele ato, né? E ali eu fiquei numa encruzilhada, de simplesmente olhar para ele e dizer, filho, pare de fazer isso, isso não pode ser feito. Ou então uma oportunidade de explicar para ele sobre a ação criacional de Deus, o ato do amor de Deus, explicar essa realidade para ensiná-lo a lidar com aquilo e principalmente corrigir o seu coração e o seu pensamento. Isso é um grande privilégio para nós, podermos aprender e podemos também ter o nosso coração disposto a isso. Então, nós começamos essa caminhada exatamente com esse coração de tirar o medo, de se despir de certas situações, para que nós possamos então nos relacionarmos em amor e em graça também. Uma coisa importante também nessa caminhada, que eu gostaria de trazer, é uma palavra a famílias que receberam um diagnóstico, né? E isso é interessante porque todos nós, de uma certa forma, temos aquele ideal ou aquela expectativa de muitas coisas na nossa vida. Em que sentido, por exemplo? No sentido de casamento, de trabalho, de filhos. Eu vou ler um diálogo aqui e eu quero que você pense comigo sobre esse diálogo rapidamente. O diálogo começa assim, alguém conversando com uma outra pessoa, né? Uma mulher conversando com uma outra mulher. O diálogo funciona assim. Está grávida? Aí a mulher que está grávida responde, sim. Menino ou menina? Ainda não sabemos. O que preferem? Aí a moça responde, eu gostaria de ter menina, mas vindo com saúde é o que importa. Realmente, o mais importante é a saúde. A frase interessante aqui, vindo com saúde é o que importa, define a nível de coração exatamente as nossas expectativas diante da situação que nós planejamos anteriormente, principalmente com relação ao que nós estamos falando hoje aqui de filhos. E é interessante isso, né? Não é meramente, quando nós falamos que venha com saúde, talvez nós não avaliamos todo o processo porque falamos isso, mas a inteireza ali, ou a disposição do nosso coração é exatamente voltado para as expectativas que nós temos com relação ao que queremos e como devemos lidar com os nossos filhos. E é interessante que isso, inclusive na pesquisa da psicóloga Ana Celeste, é uma das motivações que os pais têm em deixar suas esposas e seus filhos, que precisam do seu auxílio, da sua ajuda, porque a expectativa se sobressai exatamente ao fato daquela ideia de que o Senhor tem me permitido viver isso e o Senhor me dá a graça para que eu lide com isso constantemente e que Ele também me deu esse presente maravilhoso. Então essa expectativa, ela pode nos levar a um nível, né, e tanto do relacionamento com o outro, porque eu posso fazer essa comparação, né, com o meu filho, com o filho daquela família, simplesmente para dizer, esse saudável e esse não. Isso não é uma comparação que nós devemos fazer, nesse sentido. Ou seja, nós podemos lidar com essas expectativas, ou até mesmo falar com essas famílias com uma expectativa completamente equivocada, começando a lidar com o nosso coração, começando a lidar com o nível do nosso coração. E é interessante que tem uma frase do Steve Wyers, e é um conselheiro bíblico, também eles são uma família típica, e ele diz assim, Deus é o amigo daquele que, com dúvidas sinceras, que ousa conversar com Deus em vez de sobre ele. A oração que inclui um elemento que questiona Deus pode ser um meio de aumentar a nossa fé. Então, famílias que recebem diagnósticos, famílias que vão ter que lidar com isso, mas elas nos procurem aconselhamento bíblico, com seus corações quebrados porque receberam o diagnóstico, mas também com um coração culpado o suficiente para dizer exatamente, Senhor, por que essa situação? E o encorajamento que as Escrituras nos mostram, assim como Abacuque fez, é que ele traz a realidade do seu coração e de lidar com aquele processo e de lidar com aquela notícia, mas que no final, ele entende o plano de Deus. E isso efetivamente é muito importante para que aquela família possa exatamente, para que essa família possa exatamente a lidar com os passos e com os desafios em fé, entendendo todo o contexto que vai se seguir ali, mas entendendo também que a graça e o cuidado do Senhor têm estado sobre a vida.
E é interessante que devemos ampliar ou ajudar nessa expectativa de ampliar a visão. O que é ampliar a visão? Enquanto eu e você, nós olhamos simplesmente para o plano perfeito nosso, de filhos perfeitos, nós perdemos a amplitude da visão e da palavra de Deus, que o seu plano é muito maior do que isso. Quando nós lemos Romanos 8, 28, diz que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem e semelhança do seu Filho. O plano de Deus é muito maior, é muito mais amplo do que nós planejamos para a nossa própria vida. E isso traz o consolo da redenção. E uma palavra aos pais, os sacerdotes do lar, que é exatamente o que traz a realidade dessa pesquisa, é: Deus lhe deu uma grande e especial tarefa de guardar e proteger a sua família. Lá de Gênesis, o mandato masculino. O amor sacrificial define o seu papel como pai e como marido. Então, a olhar para essas famílias, a dar a manutenção dessas famílias, devemos nos despir dos nossos medos e nos colocarmos em situação de aprendizado para aprender com aquela situação, para assim servirmos melhores, entendendo a realidade. Segunda questão importante é lidar com aquela ideia do filho perfeito, ou da expectativa de filho perfeito, ampliando a nossa visão bíblica de como nós podemos tanto ajudar famílias atípicas, quanto também as famílias quando recebem aquele diagnóstico, sendo exatamente um meio ali de instrução da graça de Deus. Algo importante também é uma palavra, ou nos colocarmos ali na situação de perceber essas mães que foram abandonadas pelos seus maridos. E eu quero falar a você, que está nos assistindo agora, que talvez conheça uma família, que conheça uma mãe, ou talvez você seja essa mãe, que diante de um diagnóstico você tem se percebido cansada pela realidade, ou talvez até mesmo foi abandonada pelo seu marido, ou até mesmo abandonada pela família em alguns aspectos, exatamente por causa da expectativa. Eu tenho uma palavra de consolo que vem da parte do Senhor e que é muito significativo essa palavra. A primeira é em Isaías, capítulo 49, versículo 15, diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mais ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. E dentro dessa realidade e desse contexto triste, nós temos a esperança do Evangelho, a esperança do Senhor, de que Deus não nos abandona, ou Deus não abandona essa mãe. Lembre-se também daquela passagem de Agar, uma mãe que é abandonada ali, naquele contexto com o seu filho, e o Senhor vai atrás dela no deserto. E a ideia ali é o Deus que vê, quer dizer, o Deus que está contemplando a situação daquela mulher. E aí então dá água a ela e ao seu filho e cuida dela amorosamente. Um outro texto importante também é 1 Coríntios 10, 13, que diz assim: não vos sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Essa realidade, Paulo coloca aqui que Deus não permite, e aqui duas palavras podem ser usadas: tentação e provação. Deus não nos permite sermos tentados, e aqui para o nosso contexto, provados, além do que nós podemos suportar. Mas a mensagem do Evangelho é ampla e bela, quando nos diz exatamente que além dele não permitir isso, quer dizer, minar as nossas forças, o Senhor também faz com que Ele nos dá escape. E isso é interessante, porque o que é o escape? O escape aqui, na Escritura, é obviamente a força do Senhor, a instrução da palavra do Senhor, a direção do Senhor. Mas o escape são os meios que Deus também usa ao redor daquela família para ajudá-la a suportar, para ajudá-la a lidar com aquela situação, numa questão, nesse contexto. Uma outra palavra que eu gostaria de deixar aqui é exatamente as mães cansadas da rotina, ou pais cansados da rotina, é exatamente o que Mateus 11, 28 diz. Ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, a esperança do Senhor, a graça do Senhor, a intervenção do Senhor, em corações cansados e em corações aflitos, lidando com realidades de contextos que são muitas vezes muito desafiadores.
mas o Senhor faz um convite amorosamente para que Ele possa então dar descanso e cuidado a corações de mães que estão, obviamente, cansados com rotina, cansados com o contexto, cansados talvez pelo abandono, e levando essa carga. Uma coisa importante também, voltando lá para Lucas capítulo 14, onde o Senhor fala daquele jantar, é exatamente a ajuda e o papel da igreja no cansaço dessas famílias e dessas mulheres. Em que sentido? É ser hospitaleiros. A palavra hospitalidade é uma marca muito forte do cristão, tanto no Antigo e também do Novo Testamento. É uma marca onde define exatamente o recebimento por amor, o acolhimento por amor, onde nós podemos então oferecer aquilo que temos, não só, obviamente, coisas materiais, ali, ou seja, a comida da ideia da comunhão, mas também o braço e a instrução, e o consolo que vem do Senhor, para que haja esse caminhar junto. A hospitalidade deve, então, ser presente como algo urgente para que nós possamos receber essas famílias que estão em sofrimento, essas famílias com os desafios, para que nós possamos, como igreja, nos colocar ali diante delas. Algo muito importante também que acontece nesses aspectos, além do diagnóstico, além exatamente da realidade ali do sufoco, né, do trabalho árduo que leva, obviamente, a pensamentos, o abandono, né, com relação às famílias, nós temos um desafio diante de tudo isso ainda na administração do tempo dessas famílias, né? Existem algumas pesquisas que mostram também sobre os filhos que são neurotípicos e que convivem, obviamente, e é interessante que uma dessas pesquisas, a pesquisadora diz que quando uma família tem um diagnóstico, ela não afeta somente a criança que a recebe, mas ela afeta toda a família, né? No sentido de rotina, no sentido de cuidado, no sentido de, quer dizer, afeta todos ali, né, para que eles então possam viver com aquela realidade. E é importante as famílias e as igrejas também terem esse olhar para ajudar e para apoiar. O que devemos observar aqui, tanto Deuteronômio capítulo 6, quanto Efésios capítulo 6, fala sobre a necessidade de discipular os filhos. E como igreja, como irmãos em Cristo, como pessoas que estamos ajudando e dando o aconselhamento e o apoio, é apoiar essas famílias para que elas possam cumprir também o seu papel de discipulado e de cuidado, tanto da criança típica quanto também do filho neurotípico. E oferecer ajuda, oferecer suporte para que possa ajudar esta mãe, né, que está atarefada com toda a rotina, a poder também ajudá-la na administração do seu tempo, nesse sentido de dando um suporte, indo lá, ajudando, sendo prático, para que haja então essa interação, né, colocando no convívio da igreja e outras famílias serem ali uma rede de apoio. É importante a família, né, cuidar, zelar, ter esse envolvimento constante, para que haja o apoio mútuo. Como você pode perceber aqui, há muitos desafios. Há questões ainda que nós devemos crescer e aprender e a desenvolver dentro dessa realidade. Mas eu acredito e creio piamente que o Senhor tem nos dado a graça e grandes oportunidades como esta conferência de mudarmos o nosso olhar, de sermos desafiados profundamente, de estendermos as nossas mãos, de sermos ali hospitaleiros e de fazermos aconselhamento, ajuda, apoio e olhar, né, para as questões profundas do coração daquelas famílias, para que possamos então dar uma resposta bíblica e dentro dessa resposta ser um meio ali da misericórdia do Senhor. Há um grande desafio, mas o Senhor tem nos dado a graça de vermos assim. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, que Deus amplie a nossa visão, que encha o nosso coração de misericórdia, para que nós então possamos caminhar assim, crescer assim e trabalhar nesse campo e ajudar nesse campo tão vasto onde a igreja pode apoiar e abençoar. E que o Senhor nos dê esta graça. Deus abençoe a sua vida. Alô você, é com muita alegria, muita satisfação que nós vamos realizar agora o 10º encontro de plantação e revitalização de igrejas.
será nos dias 13 a 15 de maio, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E eu gostaria que você entrasse lá no site, né, fizesse a sua inscrição presencial, né? Nós ofereceremos também as refeições, o almoço e o jantar do preço incluso. E nós, para aqueles que não puderem vir, né, nós estaremos disponibilizando também esse congresso online pela metade do preço do presencial, tá bom? Teremos aqui o pastor Hernandes Dias Lopes, o reverendo Roberto Brasileiro, eu estarei dando uma palestra. Teremos 2 pastores brasileiros que trabalham nos Estados Unidos, o reverendo Felipe de Assis e também o reverendo Leandro, que todos trabalham com a City to City lá nos Estados Unidos, plantando e revitalizando igrejas. Então, entra aí no nosso site, conheça a programação, faça a sua inscrição. Serão 2 dias intensos de meditação, oração, encorajamento para você que é obreiro, você que é evangelista, você que é missionário. Um grande abraço. Deus abençoe sua vida. De volta nesse segundo dia de conferência GEPANDA. É um prazer poder participar e promover, né, uma conferência tão importante, né? Hoje quero lembrar que eu estarei aqui durante a entrevista, agora os comentários, né, as respostas do pastor e também da Cidinha, que é coordenadora aqui do GEPANDA, para ler os comentários de vocês, enviar e fazer as perguntas para eles, tá bom? Então mande seu comentário, envie sua pergunta, como já foi postado ali pelo GEPANDA também. Eles se dispõem a darem atenção para quem precisar, então anota aí o contato do GEPANDA, que eles estão à disposição. E eu já quero começar falando sobre uma pergunta. Antes eu quero lembrar que começou ontem a conferência e vai até sábado. Hoje é sobre manutenção de famílias, como vocês já ouviram, é uma palavra do pastor Tiago Henrique aqui. Hoje o tema vai falar mais sobre abandono, né, dos pais, quando o diagnóstico é dado, né, e a incidência de suicídio das mães, também a importância de ter atenção aos irmãos. Eu quero começar já com uma pergunta para o pastor Tiago, que fala: pastor Tiago, o senhor acredita que o acolhimento dessas famílias ela pode diminuir o índice de suicídios entre mães autistas e também entre os autistas leves? Lídia, com certeza, eu acho que isso respondo com toda certeza, principalmente sendo da área de aconselhamento bíblico, onde apoiamos pessoas, onde ajudamos pessoas ali. As intervenções são muitas, né? Eu lembro de vários casos aqui de suicídio, às vezes a pessoa ligar e dizer: eu quero praticar o suicídio em vários momentos. Então, com certeza, a igreja ampliando o seu conhecimento, também dando suporte a essas famílias, com certeza isso vai diminuir, né? Entendendo, e é interessante que normalmente nós nos atemos a fatos, ou a situações, na verdade, de mas eu não tenho muito conhecimento. Gente, hoje com o mundo em que vivemos, com tanta informação, com tantas pessoas bem informadas, com tantas pessoas que vivem no contexto, né, nós devemos então dizer: olha, você pode me ajudar a criar um projeto, né, um projeto que acolha, um projeto que faça o aconselhamento, que dê o suporte. Então, acredito piamente que sim, levando a resposta bíblica a corações aflitos, né? Porque, veja bem, a grande questão principalmente aqui, e é o que nós trabalhamos muito no aconselhamento bíblico, nós não atendemos o caso da depressão, nós atendemos a Dona Maria, nós não atendemos o caso de transtorno, nós atendemos o João. Então, quando nós falamos isso, levar resposta bíblica para corações de pessoas aflitas, que no seu contexto lidam com aflições que talvez não são as mesmas aflições que eu, mas a essência da aflição é a mesma. Quer dizer, sai de um coração parecido com o meu, a dinâmica do coração. Então, com certeza, nós podemos mudar essa realidade como igreja, como comunidade cristã, dando e oferecendo apoio a essas famílias, oferecendo apoio a essas pessoas. Muito bom, pastor Tiago. E tem uma frase que diz assim, minha família vive dizendo que a igreja não é lugar de criança barulhenta. Meu filho é não verbal e faz barulhos estranhos.
Como frequento a igreja se não posso levar meu filho? Pastor Tiago, eu quero também fazer uma observação do comentário da Aline Lopes, que está aqui participando com a gente, que ela falou o seguinte: pedi socorro para o meu pastor para ter mais atenção nas crianças autistas e ele me deu carta branca para sair e procurar outra igreja que atenda essas necessidades. A Aline, ela é mãe de autista, ela falou aqui para a gente também, e ela falou que amou essa atenção que nós temos tido, né, com as famílias que têm alguma necessidade especial, que dá até vontade de ir para a nossa igreja, pena que mora em outro estado. Pastor, diante disso, eu quero, né, reforçar a pergunta: como frequento a igreja se não posso levar meu filho? Antes disso, pastor, rapidinho, eu também quero falar que a Cidinha está aqui com a gente, como eu falei antes, né? A Maria Aparecida de Castro, ela é coordenadora do GEPANDA e ela também pode responder, né, esse comentário, essa pergunta, dar a sua opinião sobre. Vou repetir a pergunta: como frequento a igreja se eu não posso levar meu filho? Ok, respondendo... acho que a Cidinha vai responder primeiro aqui. Pode falar. Ok. Veja bem, primeiro, eu não quero, obviamente, julgar aqui as motivações desse pastor, né, ou deste irmão em Cristo Jesus. Uma coisa que eu vou falar por mim como pastor, obviamente há o desafio, né, como pregador do evangelho, como conselheiro bíblico. Por exemplo, eu fiz recentemente, minha formação é na área de aconselhamento bíblico e teologia, né, sou formado em letras, e fiz psicopedagogia exatamente com o intuito, né, de ter um pouco mais de conhecimento e de preparo para que eu pudesse, então, ampliar o atendimento e ter um conhecimento e fazer apoio, né, ter apoio de outras pessoas. Então, às vezes, não é nem a não vontade de ajudar, mas é a ideia de, é um desafio, é um mundo desconhecido, e fala, mas como que eu vou ter que mudar estruturas aqui? Realmente vai ter que mudar, né? Acho que ainda mais do que estrutura são os pensamentos com relação a esse contexto, e é importante. Então, assim, talvez seja muito mais pela questão do não conhecer o assunto, não conhecer exatamente a perspectiva, é que pode tomar decisões. Mas aí fica o desafio de realmente aprender, de realmente buscar, de realmente pedir auxílio e ajuda, né? Agora, se ele te deu carta branca, acho que duas coisas podem ser feitas. Primeiro, ou você aproveitar essa carta branca, né? Ou então você ser uma bênção na vida dele e dizer assim: olha, eu vou pesquisar e esse é um projeto. O que o senhor acha a respeito disso? Cidinha quer compartilhar aqui? Eu queria primeiramente dizer uma coisa que é muito interessante, né? Eu, como mãe, não tenho um filho autista, mas tenho uma irmã autista, que é a questão de que onde cabe... onde não cabe meu filho, toda mãe pensa assim, né? Onde não cabe meu filho, não me cabe. Então, como é que você pode fazer parte de um corpo, né? Um corpo de Cristo, fazer parte de uma igreja, em que os próprios membros da sua família, mesmo querendo estar com você dentro, na comunhão, não podem estar. Então, isso é muito complicado. Então, o que eu posso dizer para essa mãe, né? Para essa irmã, é que, como disse o pastor, trazer, de repente, ideias novas para essa igreja, mas, principalmente, que ela não se prenda nos nãos que ela vai receber, mas que ela se prenda no sim que ela também vai receber. Eu acredito que, como aqui ela falou que mora em outro estado, né? Eu tenho certeza que Deus pode usá-la como instrumento, assim como usou aqui. Nós temos outras mães, a gente tem a Ana, que no sábado vai falar, né, a história dela, que foi usada para movimentar a igreja. Para a gente começar um trabalho como o GEPANDA, pastor, a gente precisa apenas do nosso sim interior. Então, primeiramente, a começar de mim, a gente tem que ter essa força. Agora, se mesmo com um projeto pronto, mesmo com oração, você não conseguir abrir esse coração, com certeza Deus vai preparar para você uma outra igreja, com outro olhar, né? E Deus vai abençoar, com certeza. E também existe, Cidinha, a perspectiva, às vezes, equivocada, né? Eu sei que ontem o pastor Arival falou um pouquinho isso, eu queria só reforçar. Às vezes existe essa ideia muito espiritualista da situação também, né? Existe um campo, né? Nós temos basicamente assim, nós temos o aconselhamento bíblico, nós temos o aconselhamento psicológico, e dentro desse contexto existe o aconselhamento espiritualista. O que é o aconselhamento espiritualista, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, assim, quando eu recebo uma pessoa com depressão, a gente faz a avaliação da situação, os sintomas, enfim, e damos resposta bíblica, né? O aconselhamento espiritualista, ele simplesmente vai dizer, é um demônio, vamos expulsá-lo. Isso chama-se aconselhamento espiritualista. Então, existe muitas vezes
esse problema, né, essa visão equivocada. Existe a ideia de perturbação também, né? Essa criança vai perturbar, enfim, né? Então, eu acho que antes do projeto, que é importante, né, e relevante, é nós educarmos a nossa mente biblicamente para dizer por que ela não pode estar aqui. O que a impede? Porque ela faz um barulho, ok, mas, né, ou porque então ela, entre aspas, incomoda aquele, mas por que em amor cristão eu também não posso abrir mão daquilo que eu acho que é padrão, para dizer assim, não, eu quero que esteja aqui, isso vai ser importante. É o acolhimento, né? Então são várias questões importantes nessa discussão, né? Muito bom, e eu quero aproveitar também aqui o comentário, antes de irmos para algumas perguntas interessantes que nós temos aqui, eu quero aproveitar o comentário da Nildes, da Fabiana Dias, desculpa, a Nildes falou que também tem uma filha autista, daqui a pouco eu leio, mas a Fabiana gostaria de perguntar para o pastor sobre o que ele falou sobre o campo missionário no recebimento de famílias atípicas. Ela perguntou se o senhor poderia explicar um pouquinho mais sobre esse assunto, pastor. Claro. Eu trabalhei numa escola cristã, fui capelão numa escola cristã durante um tempo, e aí tinha vários parceiros ali, né? E nós tínhamos ali um campo missionário também, né? Um campo onde nós ajudávamos, né, acolhíamos as crianças, e se torna um campo missionário, porque o que está acontecendo? Ao fazer o acolhimento dessas famílias, você vai levar o evangelho para elas, você vai levar a palavra de Deus, você vai ajudar, né, vai fazer contato, hospitalidade. Então existem, né, hoje, né, grupos de pessoas que têm esse olhar bem específico, porque é um campo, nós falamos aqui de 2 milhões de pessoas, né, 2 milhões, e aí, né, e 78% vivendo nesse contexto. Então, é muito importante termos esse olhar missionário, esse preparo também para se comunicar corretamente com essas famílias, né? Ou seja, pegando apoio, você tem o GEPANDA, você pode procurar o GEPANDA, pode pedir apoio, olha, eu quero montar, eu estou fazendo aqui uma propaganda, eu estou me comprometendo por elas, tá? Pode se comprometer. Obrigado, irmã Cidinha. Olha, eu tenho no meu prédio, por exemplo, vive ali uma família típica e eu quero me aproximar deles. Como que eu faço? Você pode procurar o GEPANDA, você pode procurar informações para você ter essa primeira comunicação, né? E é interessante, uma coisa que o que deve mover os nossos corações, eu acho que isso em qualquer situação, tanto aconselhamento quanto de famílias atípicas, não é o dó. Quando eu falo dó, você entende aquilo do que eu estou falando como dó. Mas é a motivação amorosa da hospitalidade. Eu quero receber essa família, eu quero abraçá-la e mostrar o quanto o evangelho pode trazer esperança para aquele coração que está sofrendo, que está lidando com preconceito. Às vezes já foram, né? Estigma. Com estigma. Eu já recebi, né? Já conversei com famílias, por exemplo, que passaram de igrejas em igrejas e não foram recebidas, né? Porque, mais uma vez, uma coisa, né, Cidinha, é eu dizer assim, eu não sei como lidar com isso, por favor, me diga como eu... Né? Eu lembro que no início, essa família, né, a filha tinha convulsões, e quando aconteceu pela primeira vez, todo mundo desesperado, né? E a família assim, gente, calma, é só fazer isso daqui. Aí quando nós aprendemos, né, então é assim, não precisa desesperar. Não. Então tudo isso é um processo de aprendizado, né? Então é um campo muito grande, onde nós podemos tanto receber as famílias que são cristãs e que precisam desse apoio, mas também famílias que não são cristãs. E aí a esperança do evangelho faz todo sentido para aquele coração. Né? Verdade. E a escolha também, assim, hoje, na sociedade que vivemos, é impossível você falar assim, eu vou ignorar a inclusão. Eu vou ignorar que existe o cego, o surdo, o TER, é impossível, o deficiente, não dá, gente. Então, assim, hoje a arquitetura é feita pensando nisso, né? No cadeirante. Hoje nós temos na nossa igreja, placas de braille com a informação em braille. Então, quer dizer, você tem que pensar num público maior. Não é só uma questão de acolhimento, de amor, com certeza, primeiro o amor, né? Mas principalmente de espaço, né? Sim. Eles estão em todos os lugares. É diferente de há 20, 30 anos atrás, não se falava de inclusão. Mas eu tenho uma irmã autista de 38 anos. O quanto minha mãe sofreu, não só na igreja, mas na sociedade. Hoje não, hoje a gente tem mais informação. Então, é importante que essas informações venham e se tornem claras, né? Como o pastor falou, sem estigma, só o trabalho. O rótulo, né? É o amor pelo... Exatamente, ver a pessoa. Assim, você vai ver, não o autista, não o cego, não o surdo, não. Você vai ver a pessoa. No aconselhamento bíblico, nós temos... Qual que é o alvo do aconselhamento bíblico? O coração. Né? E o que há no coração? Quando chega na raiz,
somos todos iguais nesse sentido de necessidades diante do Senhor. Excelente. Tem mais uma pergunta muito boa aqui, pastor, que é o seguinte: meu filho neurotípico vive reclamando que eu dou muita atenção para o irmão que tem deficiência. Como eu faço para explicar para ele que o irmão precisa de mais atenção? Muito boa essa pergunta. Eu quero pedir aqui a ajuda da Cidinha, e eu vou falar do contexto aqui, e a Cidinha vai poder dizer assim, é ou não é. Depois eu tenho um olhar muito particular em relação a isso. Talvez, não sei se nós vamos concordar, mas pode falar. Vamos lá. Existe assim, eu acho que nesse contexto também, Cidinha, falando da questão, existe, né, obviamente, em pesquisas mostram exatamente essa ideia, que às vezes a criança se sente, o filho neurotípico se sente excluído, digamos assim, né? E realmente exige uma atenção, né? Agora, eu acho que antes de falar de como a família deve administrar esse tempo, é tratar exatamente o coração dessas pessoas, porque existe, aí você pode me ajudar nisso, às vezes um sentimento de culpa da mãe, do pai, de querer estar ali em todo o tempo para poder, né, suprir essa necessidade. Então, às vezes, não é a escolha intencional de dizer, vou dar mais tempo aqui. O que você me diz a respeito disso? Existe muito isso, assim. Até porque não é assim, porque o pai gostaria ou porque a família tem uma prioridade, mas é porque acontece. Obviamente, uma criança com deficiência, ela exige dos pais mais tempo. Mas eu queria falar sobre outra questão. Ótimo. A gente tem que pensar, primeiramente, fazer uma autoanálise, né, uma autocrítica. Você, no seu convívio, duas coisas, inclusive, pastor. Primeiro, no seu convívio com seu filho, você está tendo uma superproteção, que é uma coisa boa, a gente protege os filhos, uma proteção saudável. Você está gerando um abandono, que a gente vai falar sobre isso, ou você está gerando um confinamento afetivo? O confinamento afetivo, pastor, eu estudei sobre isso, e o confinamento afetivo, ele gera sequelas na família toda. Quando você vai confinando aquela criança, você vai gerando no outro filho, e isso é muito importante a gente ressaltar, também um senso de cobrança, de responsabilidade, porque você fala assim, meus pais vão morrer. Com quem vai ficar o meu irmão? Também. Não é? A gente tem muito isso. Com quem vai ficar? Quem vai cuidar dele? Então, o peso é muito grande. Às vezes, os pais fazem isso sem perceber, sem notar. E eu gostaria de falar com os pais que têm esse caso, né, que tem um filho neurotípico e tem esses conflitos, que, principalmente, é importante que você permita que essa criança tenha uma individualidade. Ela não pode ser apenas o irmão do surdo. Ela não pode ser apenas o irmão do cego. Ela não pode ser o irmão do autista. Ela tem nome, tem sobrenome, tem sonhos, tem ideais, tem desejos. Então, é muita carga para uma criança. Eu vou dizer isso, além de professora, que fiz uma monografia sobre isso, eu sou a irmã mais velha de uma criança que hoje tem 39 anos, entendeu? E eu sei muito bem. Conversando uma vez, vou aqui falar da Ana, né? Novamente, a gente falou muito da Ana ontem, vou falar da Ana. E que eu não lembro bem se teve alguma coisa na igreja, que era um evento, e eu falei assim, eu chamei o Pedro, eu sugeri o Pedro, eu não lembro bem. E eu falei assim, o Pedro, é o momento do Pedro. Não tem nada a ver com o Lu, é o momento do Pedro. E os pais, eles têm que, por mais preocupação que tenham com essa criança, né, com deficiência, eles têm que procurar trazer esse tempo, principalmente dentro da igreja, para que seu filho também possa brilhar, que ele tenha o seu momento com Deus, o seu momento na UPA, o seu momento, é o momento dele. Porque ele sabe das responsabilidades dele, ele está vivendo naquele ambiente. Mas que ele também tem essa disposição e essa capacidade de se ver como não só um auxiliar, mas uma pessoa. É interessante, eu concordo com você plenamente, e lendo algumas coisas relacionadas a isso, tem muito isso, né? Quer dizer, coloca a carga na criança para dizer, olha, você tem que... Então, ela não é o João, ela é o irmão, né, do surdo, do autista. Então, exatamente, e também
às vezes a inclusão nas atividades da família é simplesmente para ajudar e não para participar do processo familiar comum. Então, ter essa visão e esse cuidado, dizer que, e aí a gente entra tanto numa questão, ok, existem cuidados talvez específicos, e realmente existe, né? Mas, olhando para as Escrituras, nós temos um mandato bíblico comum para todos os pais discipular seus filhos, seja ele autista ou seja ele neurotípico. Exatamente. Então, como pai, é claro que, e aí eu acho também o papel da igreja muito importante nisso. E quando eu falo de hospitalidade aqui, aí falando dessa ideia de super proteger, né, eu também acho que é importante a família atípica, ela dá abertura para que outras famílias possam entrar e talvez até apoiar para que ela tenha um tempo com o filho. Então, filho que é neurotípico. Exatamente, quer dizer, por que não? Por que as famílias não podem servir como esse apoio também? Exatamente, né? Concordo plenamente. E é isso que é a base da família saudável, a família dentro do corpo de Cristo. Exatamente. É você cuidar de todos os membros, você focar na família. E isso significa exatamente isso, que em alguns momentos a gente busca mais curar aquele que não é o deficiente. Exatamente, exatamente. Muito bom. E agora um comentário aqui que alegra os nossos corações. Eu espero que esse seja o primeiro de muitos, porque a gente está aqui para isso. A Bia falou, sendo estudante de psicologia e membro da Igreja Presbiteriana, existe a possibilidade, o espaço para voluntariar no GEPANDA? Gostaria de entender melhor a realidade dos autistas e sua família. Muito obrigada, Bia. Passo para a Cidinha e para o pastor Tiago também. Olha, tudo que nós precisamos são de voluntários, com esse amor na palavra do Senhor, com esse desejo de servir. E precisamos sim, principalmente quando a gente tem aqui, agora nós estamos online, mas a gente tem uma gama de necessidades. A gente precisa de voluntários, médicos, psicólogos, estudantes, pedagogos, nutricionistas, fisioterapeutas. Se você sentir no coração, se o Espírito Santo de Deus te tocar neste momento, por favor, venha, que o GEPANDA precisa de você nessa obra missionária. É um campo missionário e que também de grande aprendizado. Qual é o nome? Desculpa. Bia. Bia. Para vocês terem uma ideia, nós temos aqui, agora não por causa da pandemia, né, mas encontros. E nesses encontros, a gente divide as famílias. As crianças ficam com a gente num espaço, né, a gente tem circuitos, e os voluntários ficam com essas crianças nessas atividades, enquanto os pais têm palestras. E são palestras muito legais, muito maravilhosas. Todo mês é com uma pessoa diferente, um especialista diferente. E a parte de que ministra, né, a palavra também é feita geralmente pela Eliana, mas às vezes também a gente tem outros irmãos e irmãs envolvidos. E é muito importante nesse momento a gente ter esses voluntários, né? Então, por favor, entre em contato com o GEPANDA, que você voluntário vai ser muito, muito, muito bem-vindo para esse trabalho, para essa seara. Aí, vou fazer uma pergunta aqui para o GEPANDA. Se eu souber. Não sou profissional da saúde, não sou estudante, sou uma família que me interesso, que quero apoiar famílias com filhos autistas, sendo aquilo que nós falamos aqui. Eu posso? Se você tiver amor, pode vir. É isso que a gente precisa. Não necessariamente precisa ter nenhum vínculo profissional. É óbvio que... por exemplo, uma estudante de psicologia, a gente vai poder encaminhar para a roda de conversa com mães e assim por diante. Mas, de repente, você é uma família aqui da igreja e quer ajudar no voluntariado, quer, de repente, fazer algum trabalho com essa família, levar essa criança para passear, alguma coisa assim, com certeza. Todo tipo de trabalho é bem-vindo no GEPANDA. Eu posso voltar numa questão aqui? Posso voltar, Lídia? Eu tenho tempo? Claro, pastor, por favor. Eu queria encontrar uma resposta para uma questão que ficou no meu coração, Cidinha. Daquela pergunta daquela moça sobre a igreja, sobre o filho dela e tudo mais. Eu quero pedir a sua opinião sobre isso, que não está nem no roteiro. Você acha viável, né, falando da questão do culto, você acha viável ter um trabalho fora do culto para essas crianças? Não, porque assim, aí eu falo de forma geral. Por exemplo, eu sou completamente contra
ter, né, graças a Deus nós não temos isso aqui. Vamos ter uma atividade para a criança para tirá-la do culto. Melhor, não é isso assim que funciona. Quer dizer, tem que ser proposital, tem que ser intencional. Eu quero comunicar o evangelho. Qual é a sua opinião, né, como estudante, como professora também, participando desse grupo? Como que foi? Para a gente talvez dar uma luz. Você acha que é viável, né, ter uma equipe para dizer, olha, ok, então para que essa mãe participe do culto, nós vamos ter um trabalho específico para também comunicar pedagogicamente o evangelho a essa criança. O que você acha? Com certeza, como nós temos aqui na IBD, né? Nós temos na IBD, nós temos um momento que os pais estão no estudo, nós temos o tutor, né? Existe um tutor para cada criança, ele não fica no culto junto, né? Ele fica recebendo, até porque a palavra de Deus, ela é uma só, mas assim, a abordagem é diferente dependendo da idade. Então, é muito mais interessante que a gente tenha uma abordagem. A criança tem 7 anos, a abordagem tem que ser relacionada com a idade da criança. Então, obviamente que é possível as igrejas que fazem isso, elas conseguem atender não só essa demanda, mas elas conseguem evangelizar melhor, elas conseguem discipular melhor, como o irmão mesmo falou da questão de Efésios, né, que temos que discipular nossas famílias. Então, esse seria um momento. E aí você pode tratar isso também de uma forma mais leve, se de repente, no caso, por exemplo, de autistas. No caso de salas, por exemplo, de surdos, você pode trazer o intérprete. Exatamente. Você pode... Porque também isso tem a ver... não é assim, eu vou preparar a minha igreja para a inclusão. E depois vão chegar as pessoas. Não, é ao contrário. Aqui chegou as pessoas, até a Eliana falou isso ontem, houve necessidade por causa da demanda e a gente produziu esse espaço, produziu esse trabalho. É a mesma coisa que vai acontecer em sua igreja. Então, por exemplo, eu tenho um surdo, chegou um surdo, então nós vamos fazer uma estrutura para que esse surdo possa... Eu vou dar um exemplo, eu sou professora de surdo-cegueira, e eu tenho uma aluna que é totalmente surdo-cega. Porém, agora, eu recebi aqui no meio da pandemia, um novo desafio com outro surdo-cego. E as pessoas acharam que eu ia trabalhar exatamente igual. E eu falei assim, não, gente, calma. É totalmente diferente. Mas ele não é surdo-cego. Mas ele tem uma outra especificidade. Ele escuta um pouquinho, então eu vou trabalhar com ele fala ampliada. Então, aí as pessoas falaram assim, nossa, então é diferente. É o mesmo caso. Quando chegar... essa pessoa, novamente, sem rótulos. Não chegou o cego não chegou um surdo, chegou uma pessoa. E você vai adaptar para aquela realidade. E isso requer estudo, planejamento, né? E boa vontade. Então fica a dica aí para você que falou da igreja, do Paulo, fica aí várias dicas para você poder, talvez, criar um projeto, chamar alguém, mandar uma mensagem aí para o GEPANDA para que você possa receber o auxílio também. Pode nos procurar, igrejas também, a gente tem pouca gente aqui, nós não somos muitos, mas temos boa vontade. Então a gente pode bater um papo com você, da sua igreja, e de repente até as suas ideias que você vai sugerir na sua igreja vão ser melhores que a nossa e a gente vai copiar as suas ideias, porque Deus faz assim, Deus trabalha desta maneira. É verdade, muito bom. E além da Bia, também a Érica falou que também gostaria de se voluntariar. Olha que bênção, gente. Muito bom, Érica. Ela está concluindo o curso de pedagogia. Olha que bênção. Meninas, entrem em contato com o GEPANDA. Só mandar uma mensagem ali no direct do Instagram que as meninas vão responder com certeza. Tá? Queremos vocês aqui. Louvado seja Deus pela vida de vocês. E eu quero aproveitar o comentário da Aline Lopes também, que ela falou, meu marido não crente fica em casa e relata que não vai à igreja porque os nossos irmãos, né, da própria igreja julgam com olhares maldosos, falando que criança mal educada, enfim, mas ela ama muito essa igreja. E pegando esse comentário, pastor e Cidinha, eu quero destacar como um choque, às vezes, do recebimento de um filho na família com deficiência pode afetar a vida do casal também, queria falar desse ponto, né, e como proteger o casamento nesse momento, nessa fase. Eu estou resumindo aqui, colocando várias perguntas, mas nesse mesmo ponto do marido também. Tem outra questão, o meu marido não aceita que o nosso filho tenha a tendência
tem a deficiência. E eu oro, mas estou cansada dessa negação e de fazer tudo sozinho. O que eu posso fazer? Então, recapitulando as perguntas. O que eu posso fazer nesse caso, né, de estar cansada de fazer tudo sozinha? E como proteger o casamento nesse momento? Aproveitando até o comentário da Aline aqui. Bom, eu acho que tem a ver com expectativas. Eu lembro muito bem, Cidinha, que quando eu casei, a primeira conversa que nós tivemos, Luana e eu, foi: e se nós não pudermos ter filhos? A gente vai adotar. A adoção é bíblica, Deus nos adotou. Ponto. Né? Aí quando Luana ficou grávida, então nós oramos, eu falei, ok, e se esse bebê tiver alguma deficiência, é para a glória de Deus. Então assim, acho que com o convívio e recebendo aconselhamento também, nós preparamos o nosso coração, né, daquela historinha ali que eu li anteriormente, né? Então, assim, eu acho que o mais importante é ajustar as nossas expectativas dentro da realidade que nós vivemos como seres humanos e que podemos lidar com isso biblicamente. E também eu penso que as famílias lidam com várias coisas. Primeiro, eu acho que é o choque de receber talvez um diagnóstico. Também a família já pensa assim, ok, vai ter preconceito. Né? Então, como é que eu lido? Então, envolve aquela ideia de proteção. Como é que eu vou proteger meu filho? Porque, para mim, toda vez que eu faço aconselhamento, a fala é muito igual. A fala sempre, em qualquer frase, tem a palavra proteção, né? Que é um desejo da família proteger e que, de certa forma, quer que... E aí você pode me ajudar nessa resposta. Na minha resposta, eu vou falar que você pode falar, pastor, está errado, estou certo. Também, às vezes, na luta incessante da família, em que as pessoas vejam o seu filho como, eu vou usar um termo aqui, tá? Como normal, nesse sentido. Né? E às vezes até expondo a criança também a exercícios e coisas que estão além e sufocando aquela situação. Né? Eu falo isso porque eu trabalhei com uma família na escola fazendo isso. Né? Eles não entendiam a beleza de ter um filho, né, com síndrome de Down e que Deus tinha dado a eles como um presente, não só para eles ali, mas para o próprio coração também. Né? Isso é interessante. Então, ajustar as expectativas à luz das Escrituras, isso é muito importante. Né? E, gente, obviamente, eu não sou uma família, nós não somos uma família típica, né? Mas com a esperança do Evangelho, né, eu vejo que apesar desse resultado, apesar desse diagnóstico, gente, não é o fim. É um caminho de aprendizado e bênção para a sua vida. Né? Vamos enfrentar desafios parecidos como pais, rebeldia, né? Às vezes obediência que vai nos alegrar, e talvez você sim vai ter mais envolvimento ali de tempo, né? de desafios mais do que talvez eu, mas gente, não é o fim do mundo. Né? Se você olha para uma perspectiva bíblica e você vê que é um presente, você amplia a sua visão e vê que é um presente de Deus para moldar o seu coração, para você experimentar coisas que eu nunca, talvez, vou experimentar, como uma família típica. E aí o Senhor molda o seu coração nisso. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz um aconselhamento com uma família, e é uma família típica, e tinha uma filha, e eles lutaram durante uns 10 anos, pedindo a cura de Deus para a vida da filha. E Deus não queria curá-la. Deus queria que ela vivesse assim. E quando eles passaram por aconselhamento bíblico, que nós batemos um papo, conversamos, esse dia foi tão fantástico, assim, eu fiquei muito emocionado. Porque ele entendeu, depois de 10 anos, ele falou assim, pastor, a minha filha é adolescente, mas ela não tem, né, a vida comum, digamos assim, do adolescente, mas hoje eu vejo que os pais adolescentes, de adolescentes, lidam com coisas que Deus me preservou de lidar. Então agora eu agradeço a Deus por isso, porque eu não sei como que eu lidaria com isso. Então isso me ensinou, né, a ter uma visão, e ao mesmo tempo esse pai entendeu que não era o fim. A esperança do Evangelho mostra muito além disso. Né, e é um presente do Senhor. Né, ali está manifestado a glória de Deus. Até você chegou a ler o artigo? A Ana te mandou? Sim, li, dos bom. Vasos de barro. Sim. Quer dizer, ali ainda tem muito mais a influência, ou, né, a afirmação de que somos vasos de barro mesmo, com defeitos, com deficiências, quer dizer, eu estou morrendo a cada dia, você. Mas é a glória de Deus que é manifestado ali, que é exatamente o que traz, né, toda a esperança. Então, sejam sinceros em sua dor. Às vezes os pais escondem a dor por vergonha e medo de dizer,
Eu não queria viver isso. Eu acho que esse momento é importante de dizer, Senhor, eu estou assustado, eu não sei o que faço. Mas hoje você tem movimentos como esse, o GEPANDA, você tem a palavra de Deus, você tem irmãos e irmãs que vão te ajudar a lidar com isso. Né? E quanto à aceitação do filho ou não, não é a aceitação da sociedade ou da igreja que define a identidade do seu filho. A identidade dos nossos filhos e de nós, primeiro, está definida criacionalmente, somos criados à imagem de Deus. Segundo, salvos em Cristo, ou em Cristo a nossa identidade é o Senhor. E ainda que venha a lidar, porque a realidade também é que vai ter preconceitos. Com muita tristeza no coração eu digo isso, porque o ser humano é pecador e mau. E ele faz comparações equivocadas, erradas, destrutivas, infelizmente. Não é assim? Nós também fazemos isso, muitas vezes, né? Não é só o outro, somos nós. Mas é a identidade do Senhor que traz esperança para o coração. Então, fique firme e seja sincero na sua dor e clame ao Senhor. E voltando à questão da linha tênue entre o que é proteger e o que é confinar, né? A gente também tem que pensar o seguinte, não delegue funções. Eu já disse isso em outra vez que eu estive aqui. Delegue funções. Acho que, às vezes, a mãe fica tão com medo que outras pessoas... mas será que vai dar comida direitinho como eu dou? Será que vai trocar a fralda se usar como eu faço? Será que vai entender que meu filho quer ir no banheiro? Então, delegue funções. Eu acho que a mãe também se sobrecarrega demais. E quanto mais você pega para você fardos que não são seus, ou que podem ser compartilhados, chega uma hora que você não aguenta, você fica presa, você fica pesado. Então, se liberte desses fardos. Não estou dizendo assim, deixa para lá. Não, é óbvio, são seus filhos, é seu filho, você o ama, mas que você tenha essa consciência que você não vai conseguir fazer tudo sozinha. Outra vez que eu estive aqui na IPP TV, eu disse, não existe Mulher Maravilha, só no Netflix. E eu volto com essa brincadeira. Não existe, você tem que delegar funções para os outros membros da família. Não é uma família? Então, os outros membros também têm que ter, né, essa... Participação, né? Envolvimento. Participação. Sim. Muito bom. Chegando ao final do programa, quero pedir uma palavra, uma consideração final do pastor Tiago, da Cidinha também, para a gente encerrar esse dia com chave de ouro. Lembrando que a conferência continua até sábado. Pastor, por favor. Eu ia falar para a Cidinha começar primeiro, que ela está toda engajada aqui, mas eu posso começar. Pode ser, Cidinha, por favor. Eu só queria agradecer. Foi muito bom estar aqui. E que Deus continue abençoando o GEPANDA. Não percam que amanhã vai ser maravilhoso. E no sábado é imperdível, porque a história da Ana no GEPANDA, eu tenho certeza que nós vamos preparar os lenços e chorar bastante. É isso. Bom, minha palavra final, primeiro a famílias que não são famílias atípicas abra o seu coração, ensine seus filhos, ensine a sua comunidade, ali, a sua família sobre o despojar-se de si mesmo, porque isso é um princípio de servidão. O Senhor Jesus fez isso, Ele serviu a todos, Ele deu um banquete, Lucas 14, e quem estava lá? O texto fala aleijados, os cegos, quer dizer, o Senhor estava ali para ouvi-los, para dispor, para se colocar em servidão por aquelas pessoas. Então que a sua casa, que a minha casa, seja um lugar de acolhimento, e que esse acolhimento se estenda à comunidade, à igreja local, ao envolvimento que nós temos. E você que é uma família típica, que tem passado por problemas, talvez cansaço, eu acho que o único texto, eu poderia citar vários outros, mas um texto que fica muito forte na minha mente é Jesus fazendo esse belo convite. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então qualquer coisa que você tenha lidado a nível de sofrimento do seu coração, em Cristo há esperança, em Cristo há descanso verdadeiro. E lembre-se, o Senhor não vai permitir você viver algo que você não possa suportar. Ele vai te dar o escape em todo o tempo. Que Deus abençoe a sua vida e guarde o seu coração. Amém.
Amém. Que palavra confortadora, né? E eu quero fazer uso do comentário aqui da Francisca Bezerra, que falou: que bênção ter uma igreja sentindo a nossa angústia. E, Francisca, é exatamente sobre isso que nós falaremos amanhã. Então, eu quero deixar o convite para você que está assistindo. Amanhã às 18 horas, aqui a gente vai continuar falando. Amanhã o tema é possibilidades e caminhos que a igreja pode seguir, né? Uma palavra sobre as possíveis ações que as igrejas podem ter para que o trabalho seja possível. Então, amanhã, imperdível. E, gente, compartilha, porque tem grupos, tem tantos grupos aí no WhatsApp, tem tanta gente precisando. Você pode ser um missionário, você pode ser um instrumento de Deus para trazer essa palavra de refúgio, esse trabalho, esses exemplos, quem sabe, de implantar na igreja, né, de lugares diferentes, tantas igrejas precisando, que deixa Deus te usar. Compartilha amanhã, manda nos seus grupos aí, divulga, porque sempre tem alguém precisando. Deixa Deus te usar. E amanhã a gente espera por você nesse mesmo horário, às 18 horas, aqui ao vivo, com um tema que vai falar muito ao seu coração, tá bom? Obrigado pela sua companhia, fiquem com Deus e até amanhã.